Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Tudo certinho. Vamos conversar hoje sobre Salesforce Marketing Cloud, a maestria na conexão com o cliente. Ó, Agora há pouco eu tava lendo o título aqui, eu disse, mas que título bonito. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar. Fechado? E antes disso também já deixa teu like, se inscreve aqui no canal. Se lembrar durante o episódio, fica esperto aí. Lembrei daquele amigo, daquele programador, daquela pessoa que precisa ouvir isso daqui. Já clica ali no compartilhar e compartilha com essa pessoa também esse episódio aqui para nos ajudar a crescer cada vez mais. Principalmente crescer cada vez mais essa cultura de CRM que faz a diferença nas empresas. Fechado? Boa. Bora começar então sobre essa ferramenta aí. Pra gente aterrissar aqui o episódio, eu queria saber o que difere, por exemplo, o Salesforce Marketing Cloud de uma outra nuvem, de uma nuvem de sales, para eu poder entender um pouco disso, para poder desenvolver melhor contigo esse episódio aqui. Tá, perfeito. Até para contextualizar um pouco, o Marketing Cloud ele é uma ferramenta focada de fato para estratégias de marketing, né? Tanto que o nome diz. Só que, às vezes, muitas pessoas têm uma interpretação muito rasa de que ela é uma ferramenta de e-mail marketing. Então, o primeiro ponto já que eu quero desconstruir aqui é que ele tem essa funcionalidade, esse canal, mas ele é uma plataforma unificada de vários canais, onde tu consegue interagir com o teu cliente por diversos canais. Então, o que seria mais assertivo para dizer do Marketing Cloud é que ele é uma plataforma de construção de jornadas de relacionamento com o teu cliente. Vamos falar assim, numa visão 360 do teu cliente, independente se ele é um lead nesse momento, ou seja, um potencial cliente, ou se ele já é um prospect, uma conta ativa tua, algum churn, etc. Depende muito do... invariavelmente, independente do momento de vida desse cliente com a tua empresa, tu pode utilizar ferramentas, funcionalidades do Marketing Cloud para extrair valor, se comunicar de forma assertiva com esse cliente e, de fato, complementar, né, estar presente na jornada do teu cliente. Show. E por que, na tua opinião, assim, para esse marketing moderno, ele seria uma ferramenta indispensável de ser usado? É porque, cara, hoje em dia é impossível. Todo empresário que tá se conectando com outros empresários, ou diretores, gestores, líderes de vendas, comercial, marketing e por aí vai. É quase um clichê, um mantra que se tem hoje em dia da experiência do cliente, né? O cliente no centro e etc. Isso, e eu não falo no sentido pejorativo, no sentido ruim, é porque as empresas entenderam que, de fato, eu tenho que prestar o melhor serviço possível para o meu cliente se eu quiser ter recorrência, se eu quiser ser perene, né, uma empresa perene, que eu consiga cada vez gerar mais valor para o cliente e eu, de fato, ter resultados a partir disso. Então, com essa ideia de cliente no centro, né, hoje todo marqueteiro, estratégia de marketing que a gente fala é, cara, a dica de ouro que falam é entenda a jornada do teu cliente, né? Entender a jornada. E o que isso quer dizer, né? Isso às vezes parece simples, mas é super complexo também. Até hoje na SR ali, botando o chapéu de marketing da SR, até hoje a gente fica debatendo sobre a jornada do nosso cliente. Porque tem clientes que vendem um canal, tem clientes que vendem outro canal, tem clientes que têm um desafio, e tem clientes que têm outro desafio e outro objetivo. E tem clientes que contrataram um tipo de serviço da SR, tem clientes que contrataram outro. Então, entender a jornada é tu entender esse todo. É difícil tu entender 100% da tua base de clientes. E ela é viva, né, também. Sim. Às vezes tu perde algum cliente, ganha outros 2 novos, e por aí vai. E que tem realidades diferentes, contextos diferentes, situações. Tem vários casos que a gente pega de cliente que, cara, é a primeira implementação dele. Mas tem clientes que a gente pega que, cara, a gente é a última tentativa. Ou seja, já tá saturadíssimo o cliente, assim, um nível de pressão altíssima. Então, entender essas nuances dos teus clientes vão fazer com que tu entregue uma jornada mais sob medida para ele, que atenda às necessidades dele. E em todos esses momentos, tu precisa ter esse contato com o cliente. Então, é muito importante. O Marketing Cloud, ele se encaixa muito bem aí, entendeu?
Então, ele consegue, e aí tem um pouco mais pra frente, talvez a gente vai debater isso ao longo do episódio, mas ele é uma ferramenta que consegue escalar isso, porque em algum momento fica humanamente impossível tu de fato, a tua pessoa, né, tu ir atrás, pegar feedback de todos os clientes, fazer follow-up com todos os clientes, sabe, notificar todos os clientes de que uma fatura foi emitida, e por aí vai, vários Sim. exemplos, né. E me diz uma coisa, só para eu entender, por exemplo, ele é uma ferramenta. É quando a gente fala de marketing cloud, daí você falou da ferramenta de e-mail marketing, eu fico com algumas nebulosas na minha cabeça. Digamos que eu tenho ali, sei lá, um banco de dados com vários clientes ali, tá? Uhum. Primeira coisa, como que o Marketing Cloud começa a entender cada vez mais esse cliente? Como que essa ferramenta me ajuda a entender mais e a ferramenta em si consegue ir compreendendo cada vez mais? Uhum. E outra situação é, porque numa ferramenta de e-mail marketing hoje, eu vou, por exemplo, eu faço um disparo para uma lista. Uhum. Aí aquela lista tomou alguma ação, por exemplo. E aí eu consigo separar, ó, todos que tomaram ação nessa lista aqui, tu vem para esse outro fluxo. Uhum. E eu posso montar um fluxo, clique e arrasta. Segunda recebe isso, terça isso, terça... E conforme ações, a gente consegue fazer literalmente um fluxo de clique e arrasta. Ele clicou, manda esse e-mail. Ele não clicou, manda esse. Uhum. Que, igual quase um bot de WhatsApp hoje, Sim. um N8N, alguma coisa nesse sentido. Quais são os diferenciais em relação ao Marketing Cloud especificamente, que não é só isso? Uhum. Sabe? O que é que ele... Como é que ele consegue ter essa visão tão ampla do cliente ali? Porque ele vai estar traqueando através de páginas, através... Sabe? Tecnicamente falando, um pouco mais profundo, assim. Esclarecer um primeiro ponto. O Marketing Cloud não é um CRM. Uhum, Ele não é um CRM. entendi. E dificilmente tu vai pegar uma ferramenta... É que o Marketing Cloud, ele se posiciona de uma forma diferente Uhum, dos concorrentes de marketing, que daí... Por isso que ele é encaixado... Normalmente ele é comparado com ferramentas de e-mail marketing, né? Aham. RD Marketing, Active Campaign, uhum, e por aí vai. Quando eu contrato o Marketing Cloud isoladamente, eu não vou ter um CRM de fato. uhum. Eu tenho uma ferramenta. O que ele é... E aí, por isso que a gente fala da complementariedade, o quanto ele é importante. Ah, entendi. Seja eu conectando o Marketing Cloud em alguma outra nuvem da Salesforce, quanto daqui a pouco com um CRM terceiro. Uhum. Então eu consigo, tem ambas as possibilidades. Óbvio que vai ter muito mais vantagem estando dentro do ecossistema da Salesforce, né? Aham. Então no momento que eu tenho o Marketing Cloud contratado, como que eu conheço o meu cliente através do Marketing Cloud? É pela interação. Eu vou unir duas plataformas, então digamos que eu tenho o CRM da Salesforce com o Sales Cloud ou um Service Cloud, Uhum. ou até ambos, e mais o Marketing Cloud. No momento que... Vamos usar um exemplo só Sales e Marketing. Uhum. E... Então, com o CRM, o Salesforce, eu tenho a visão 360 do cliente. Com o Marketing Cloud, eu tenho as minhas ferramentas de como me comunicar, segmentar e me comunicar com esses clientes. Uhum. Unindo esses dois, eu vou fazer um alimentar o outro. Porque eu consigo tomar decisões, eu consigo mandar comunicações com base na minha visão 360 do cliente que eu tenho no CRM. Uhum. Então, por exemplo, na visão 360 do Dala, eu tenho uma queixa, eu tenho um caso aberto que ele fez alguma queixa sobre o meu serviço. Aham, legal. Cara, então beleza. Pega todo mundo que tá insatisfeito, que tem alguma queixa, que seja um CSAT, um NPS de detrator, etc. Segmenta essa base e manda uma comunicação para eles pra gente marcar uma conversa, follow-up, ou sabe, alguma ação diferente ali. Um exemplo, Uhum. tá? Então, interações, essas questões que acontecem no Marketing Cloud, elas podem retroalimentar o CRM também. Então eu posso querer ver assim, cara, eu quero ver na minha base de clientes quais dos meus clientes que, quando eu mandei uma comunicação sobre um evento online que ia ter, quais que engajaram nesse e-mail, quais que se cadastraram para assistir um webinar, por exemplo. Uhum. Então a gente consegue fazer essa retroalimentação dos dados. E aí, com base nisso, tu vai cada vez entendendo mais o teu cliente. Então esse é uma das possibilidades, tá? Uhum. Então até um exemplo que a gente, né, SR, a gente tá começando a fazer várias jornadas ali dentro do Marketing Cloud também. E eu já tô conseguindo que... Por exemplo, dentro do mesmo exemplo que tu deu ali do N8N, com clica e arrasta, etc., o Marketing Cloud tem o Journey Builder, que é exatamente essa ferramenta. Uhum. E ali a gente consegue, de fato, onde a gente configura as jornadas. É quase o core ali do Marketing Cloud, que ele vai conectar tudo. A gente tem várias
vários estúdios ou várias nuvens dentro da nuvem de marketing, tá? Então, eu tenho o e-mail studio, mobile studio, cloud studio ou web studio, se eu não me engano, que é a criação de landing pages. Então, tem várias funcionalidades. Uma delas é o Journey Builder. E aí, o Journey Builder a gente consegue configurar. Então, por exemplo, vamos fazer uma régua de comunicação de NPS, uma campanha de NPS. Então, vamos coletar feedback aí dos nossos clientes para ver quem é que é promotor, detrator e etc. Beleza, pega todos os meus clientes ativos na base, isso dentro do Marketing Cloud. Ou seja, ele já está integrado com o CRM, tá vendo? Pega todos os meus clientes lá do CRM, ativos ou inativos, tô dando um exemplo. Pega meus clientes ativos e manda uma pesquisa de satisfação. Então, é um e-mail ou um WhatsApp, daí por isso que eu falei que é um multicanais. Então, dependendo da configuração que eu tenho, eu posso mandar por e-mail, posso mandar um SMS, posso mandar um WhatsApp, posso mandar um push notification, tem várias possibilidades. Feito isso, eu quero armazenar a resposta. Então, eu consigo traquear quem abriu o e-mail, para quem foi entregue, né? Até para validar, com isso eu consigo validar o nível do cadastro da minha base. Então, daqui a pouco, cara, 50% dessa lista deu bounce, não chegou o e-mail, cara. Pô, minha base tá suja, então vamos ajustar. Então, eu consigo ver quem entrou, quem clicou, quem respondeu. E aí eu consigo interagir dizendo assim, ó, cara, agora pega a resposta dentro do Marketing Cloud. Pega a resposta que esse cliente me deu e alimenta lá na visão 360 do CRM. E aí eu consigo ver, cara, olha só, esse cliente aqui faz 6 meses que ele não pede nada, não tem nenhum pedido, não tem nenhuma oportunidade aberta ou ganha, vencida. Eu faturei ele há tantos meses atrás, ele tem uma queixa em aberto que não foi resolvida e a resposta do NPS ele é um detrator. Opa, peraí. Entendeu? Então tu consegue entender muito melhor tanto na visão micro, deixa eu ver como que é, deixa eu ver a visão 360 do Dala, quanto daqui a pouco numa visão macro. Eu quero segmentar todo mundo que é detrator, eu quero segmentar todo mundo que é promotor, todo mundo que não fechou venda comigo ou que tava com oportunidade em aberta e sei lá, tá tanto tempo sem avançar a oportunidade. Show. Entende? E me diz uma coisa, por exemplo, uma dúvida, tá? Se a equipe de marketing foi lá, fez esse disparo ali, né? Fez essa jornada lá, disparou. E esse cliente, por exemplo, que ele tava meio parado, talvez o time de vendas lá tava até meio abandonando um pouco ele tava sem atividades, alguma coisa assim. Existe a possibilidade, tipo, eu fiz um disparo para ele tomar algum tipo de ação. Vai vir a Black Friday, por exemplo, aqui da SR. Tá. E esse lead, né? Vamos botar essa oportunidade, esse lead que tava lá nessa oportunidade, ele tava parado, tava sem movimentação ali. E a partir desse momento, se tu quiser saber mais sobre a Black Friday, clica aqui. Aí eu fiz o disparo lá, o time de marketing fez o disparo. Ele clicou lá. Eu consigo, com essa integração entre CRM e Salesforce, já criar, de repente, alguma atividade pro meu time de vendas lá dentro, automático ou não? Perfeito. Eu posso te dar um exemplo que a gente fez, eu fiz isso dentro da SR. Então, já respondendo sim, tem como. O exemplo que eu trago, que é bem bacana, e com poucos cliques foi feito isso. Poucos cliques mesmo, de verdade. É as campanhas diretas, com formulário nativo de ferramentas de anúncio, né? Meta Ads, por exemplo. Então vamos pensar um exemplo. A gente fiz a Black Friday da SR e botei no Meta lá. Então Instagram e Facebook, para aparecer no display ali, um vídeo, um criativo estático, alguma coisa assim. Black Friday da SR, saiba mais, clique no link, clique no botão, etc. No momento que ele clicar e ele, por exemplo, preencher o formulário, tô falando do exemplo, esse foi o exemplo que eu fiz, formulário nativo. Então ele preencheu o formulário, a gente já tem uma integração nativa do Marketing Cloud com a Meta, onde todos os leads capturados via esses formulários nativos, eles são alimentados dentro do Marketing Cloud, tá? Ou do Sales Cloud. Dá pra fazer em ambos os cenários. E aí, só que eu utilizei o Marketing Cloud porque daí ele já ia entrar na minha jornada, porque daí eu tenho uma jornada um pouco mais robusta ali. Que daí o que essa jornada faz? No momento que o lead é cadastrado, eu já tenho um mecanismo que faz uma pré-filtragem automática para desqualificar automaticamente, caso tenha algumas red flags no lead. Eu faço os disparos, um disparo de e-mail dizendo que a gente recebeu o teu cadastro e etc. A gente usa muito e-mail, né? Sim. O nosso é B2B, é normalmente mais formal. Então a gente usa bastante e-mail.
Então eu faço um disparo tanto pro meu time comercial, se bem que eu tenho dentro do CRM também, tá? Mas eu faço um disparo de e-mail pro comercial pra Sim, ficar um ele alerta. recebe no CRM e um disparo de e-mail. Isso. E a pessoa que se cadastrou também recebe a comunicação. E depois ele entra nas etapas ali de qualificação por pré-vendas e por aí vai. Tá? Então tem algumas automações. E aí, nesse exemplo, dentro dessa jornada, dentro do Marketing Cloud, eu coloco cadastra uma tarefa, ou um conjunto de tarefas, já uma cadência, por exemplo, de prospecção, para esse lead. E atribui a um vendedor. E aí eu posso colocar diversos critérios. Sim. Né? Então eu posso... roleta. Uma roleta, daqui a pouco fazer alguns critérios. É um tipo de lead, é outro tipo de lead, vai para outra área, outro time comercial e etc. Então a gente fazia isso. Entrou o lead, delega ele, atribui ele para algum vendedor e já cadastra as atividades ou as cadências determinadas para aquele... para seguir o fluxo mesmo de prospecção correto ali para aquele lead, para a gente manter um padrão. Entendi. É interessante porque eu vejo daí, eu começo a ver vantagens, assim, sabe? Fez um disparo e o cliente demonstrou um certo interesse clicando. Adiciona lá cara, dá um oi pra esse cara, sabe? Tipo, nem que seja só dar um oi. Ou daqui a pouco, eu não sei se tiver alguma ferramenta de disparo automático ali de WhatsApp, alguma coisa, daqui a pouco, daqui 4 horas, manda um oi lá pra ele pra ver se ele tá querendo avançar mais um pouco, sabe? Isso tá intrínseco ali no Marketing Cloud. Óbvio, tu tem que contratar daí o canal WhatsApp. Claro. As messages lá do WhatsApp. Mas é super tranquilo. Ao invés de ser uma caixinha de e-mail, é uma caixinha de WhatsApp. Show. Então eu posso colocar, por exemplo, entrou um lead e eu quero fazer com que o Marketing Cloud pré-qualifique esse lead. E só depois que ele tiver pré-qualificado, tipo, digamos ganho, vamos dizer, um MQL, virou um MQL. Porque ele atendeu os critérios ali e tudo mais e virou um MQL. Aí ele passa pro meu time comercial. Senão ele morreu no marketing. Nenhum ser humano interagiu com ele. Show. Então, pra ficar meio mais didático, por exemplo, o cara foi impactado pelo anúncio. Se cadastrou. Então ele entrou na base de dados do Meta. O Meta sincroniza ele com o Marketing Cloud, ele entra na nuvem da Salesforce, é cadastrado no CRM, cadastra como lead, ele entra lá e depois eu consigo cadastrar as atividades, caso passe direto para humano, ou então entrar num fluxozinho daqui a pouco com uma IA plugada ali também, ou pode ser um bot, não, um fluxo, daqui a pouco não precisa ser tão avançado para ir para uma IA. Mas poderia, daqui a pouco, cara, manda uma landing page pro cara se qualificar. Ou faz perguntas no WhatsApp. Sim. Manda uma pergunta, daí o botzinho, bem o botzinho. Claro. Cara, qual o tamanho da tua empresa, qual o faturamento, qual os teus objetivos, dores, etc. Fez uma pré-filtragem, beleza. Manda agora pro comercial, agora eu já tenho mais informações, já posso dar uma tratativa humana ali pra ele. Show de bola. Cara, e uma pergunta na minha cabeça de novo aqui, que é o seguinte, na tua visão, o que é essencial que o time de vendas faça para ajudar o time de marketing a nível de CRM, sabe? De input de dados ali, para que o time de marketing seja eficaz ao auxílio dele na venda? Eu acho que é uma jornada que nunca termina, tá? Nunca termina. Não é porque tá ruim ou porque atingimos a perfeição, nenhum dos dois cenários é aplicável. É de fato... Eu trato como um aprendizado constante, assim, sabe? Melhoria contínua. Então, por exemplo, a gente lá na SR, eu considero que o nosso processo comercial e marketing ele já tá bem maduro, bem avançado. A gente tem métricas... Eu consigo... A gente fala, né, nos bastidores ali, às vezes, cara, no beat o ROI do canal tal, daquele mês, daquela safra, sabe? Esse tipo de métrica a gente tem. Mas eu tenho um backlog gigante de coisas pra gente colocar e melhorar no processo comercial. E marketing, né? Marketing, vendas, os marketing, né? Usando a sopa de letrinhas. Mas o ponto que eu trago, assim, é que, cara, olhando o comercial e marketing, essa sinergia pra melhorar o processo de vendas de uma empresa, ele precisa estar constantemente em alinhamento. Tipo, a gente tem uma weekly dos dois departamentos aqui na SR. Então, toda semana eu tenho reunião de marketing e vendas e a gente analisa o funil, analisa os canais de inbound, analisa
que tem de oportunidade na mesa, quais foram os principais motivos de perda. E primeiro, para analisar isso, eu preciso medir. Então a gente já avançou várias casinhas aí. Eu já tenho configurado no meu CRM, eu não posso dar perda num lead sem informar o motivo. Claro. Qual foi o motivo da perda? Ou na oportunidade, qual foi o motivo da perda? Eu tenho várias etapas ali. Ele passou foi agendada a reunião, foi realizada a reunião, o lead foi aceito por vendas, pelo time de vendas, foi enviado proposta, não foi. Então, tudo isso já está metrificado. A partir disso, a gente fica olhando. E aí, vamos entender por que esse mês a gente perdeu tanta oportunidade, foi dado perda. Ah, por esse motivo, tal. Então, essa troca, ela é muito importante. E não só falar por falar, isso tem que virar um plano de ação. Então, cara, todo o alinhamento semanal que a gente tem, é muito difícil não sair com um to-do, sabe? Cara, um to-do assim, mapear no CRM tal informação, colocar uma tal regra no CRM, porque às vezes até com o comercial a gente fala assim, cara, achou uma inconsistência no funil. Pô, como é que eu tenho um lead ali que já tem proposta enviada e ele não tá marcado como um lead aceito por vendas, um SAL, por exemplo? Pô, foi falha de processo de cadastramento. Então, aí a gente debate ali, cara, tem como o próprio CRM blindar isso e dizer assim, cara, não tem como mandar proposta sendo que o lead não foi aceito. Então, vamos criar uma regra de validação dentro do CRM para que não haja essa falha humana, para auxiliar o humano nisso. E aí, nisso, a gente vai cada vez subindo mais a barra do CRM. Entendeu? E, recentemente, os últimos feedbacks foram assim... Eu até saí com um to-do disso, dessa última reunião com o comercial, que a gente chegou num insight muito bom, assim, que é, hoje a gente tem um campo de descrição do lead, da oportunidade, que ele é bem rico. Então eu faço um relatório de leads e oportunidades ali no CRM, e ali na descrição tem várias informações. Tá muito bem preenchido, ou seja... O time comercial tá utilizando o CRM, tá alimentando corretamente, só que não tá bom. Por que não tá bom? Ou pode melhorar? Porque tem muita informação ali que é estratégica que deveria estar num campo específico com informações pré-definidas. Então, por exemplo, às vezes, uma coisa que a gente notou que é muito importante de eu ter mapeado no CRM é assim, do lead que entrou, quais são as principais dores desse lead? Isso concorda que é super importante, né? Saber quais são as principais dores. E eu não tô dizendo que isso não tem no nosso CRM, mas ele tá dentro de um texto, num campo ali, entendeu? Dentro de um texto de várias informações. Então, o que ficou de tudo? Cara, vamos criar um campo customizado dentro do lead que vai ser uma lista suspensa onde ele pode escolher vários motivos. Cara, qual é a dor que foi? Show. Foi dor de consultoria, dor de implementação, dor de contratação de licenças erradas, dores e objetivos. Então, mapear isso tudo para que daí... Por que isso? Porque daí eu consigo segmentar no Marketing Cloud. Claro. Eu consigo... Cara, vou fazer uma jornada específica para esse cara, que tem uma dor de consultoria. Aí eu pego assim, todos os leads que estão no meu pipe, que tem dor de consultoria, traz eles para mim, e eu quero dizer assim, olha só, esses e esses cases aqui, eles tiveram esses e esses problemas por contratar a consultoria errada. No momento que ele contratou uma consultoria adequada, teve esses e esses resultados. Vamos falar? Vamos conversar? Pô, a comunicação é totalmente diferente. Claro. Não, muito bom, muito bom. Consegue também, inclusive, disparar episódio que a gente falou sobre alguma coisa nesse sentido. Tu consegue fazer a jornada alinhada pra ele, né? E tu sabe, vou falar uma coisa que até dá pra deixar no episódio, mas é bem a cozinha. É bem a cozinha aqui o que eu vou falar. Muitas das coisas de melhorias que saem no CRM também vieram por causa do podcast. Porque a gente fica debatendo, né? Cara, do que a gente vai falar, né? Às vezes, pô, a gente já tá em qual episódio? 120, coisa, né? Episódio 130, e contando, né? Então a gente pensa assim, pô, o que falta falar? Ou daqui a pouco, o que falta, o que a gente tem que revisitar, ou ser mais didático, falar de um jeito melhor, né? E muito dos insumos do que sai ali é fazer esse relatório dos novos leads que entraram. Quais foram as dores desse lead? Daí por isso que eu fiquei com essa dor. Eu tinha essa dor. Extrair o relatório e eu entender a dor dos meus leads de forma fácil para que eu consiga gerar material educativo para isso, sabe? Pra gente colocar aqui no podcast. Então foi um dos insumos que vieram para essa questão de, cara, vamos mapear dentro do CRM, porque daí eu consigo segmentar. Claro. Então eu consigo fazer jornadas de comunicação ali dentro, me comunicar de uma forma muito mais assertiva com ele, sem ter que
precisar um humano ficar olhando um campo de descrição de texto lá aberto. E eu consigo automatizar isso e ser mais personalizado ainda do que se não tivesse, né? Sim. Uma ferramenta de automação. Assim. Não, porque enquanto tu falava, foi exatamente a objeção que bateu na minha cabeça, assim, de dúvida de, tá, mas e eu vou lá, eu dei a perda, e eu sei porque eu vivo isso no meu dia a dia, tá? E enquanto tu falava sobre dar a perda, botar o motivo da perda e tal, eu tava enxergando CRM ali, eu clicando e dando a perda. E aí, a minha objeção é, tá, beleza, mas daí eu dou a perda, às vezes não tem ali no meu menu suspenso, não tem. Aí o cara bota, sei lá, outros ou qualquer outra coisa ali e disserta sobre um problema. Eu vou dar um exemplo. Entrou um lead, que no nosso caso é imóvel, né? Aconteceu 2 vezes essa semana. Entrou um lead buscando imóvel. Aí eu fui ver, na verdade, deu algum erro quando a pessoa estava digitando. Ela botou vários bairros do Rio de Janeiro, dentre eles ela botou Petrópolis e pegou Petrópolis de Porto Alegre no portal. E aí ela disparou com interesse em um imóvel nosso, mas verdadeiramente ela é do Rio de Janeiro, ela não tá comprando em Porto Alegre, tá comprando em outro lugar. E aí na hora de dar perda, não tinha ali essa opção. Aí eu tive que botar que mais se aproximava mais ou menos e eu tive que escrever. Eu escrevi ali. E eu fiquei pensando, cara, mas daí, sei lá, aconteceu quantas vezes já isso? Sim. Quantas vezes eu... e eu não sei que tá acontecendo isso, né? Por quê? Porque o motivo lá não tá bem direcionado. E eu não vou ficar lendo de todas as perdas ali, eu não tenho condição. Ninguém, eu acho, tem condição de ficar lendo todas as perdas ali pra entender. E essa opção daí eu já fiquei pensando, eu vou ver se tem como eu adicionar lá uma opção no meu menu suspenso. Esse é um ponto que me veio à cabeça, assim, de vantagem do Salesforce. Eu não sei como é que é nesse CRM, Sim. mas no Salesforce eu tenho certeza que dá. Essa é uma maravilha que tem. Cara, tu pode criar os motivos que tu quiser. Claro. Então, eu não tenho hoje, eu até tava pensando assim, se eu tivesse um campo que, por exemplo, mas nativamente no Salesforce não tem, mas a gente pode customizar. Eu poderia ter um campo de seleção, onde tu tem os motivos para determinados, e caso tenha a possibilidade, eu posso dar um acesso. Por exemplo, o Dala, eu vou permitir pro Dala isso. No momento em que eu não achei uma lista aqui, eu posso ter uma opção para cadastrar um novo. Entendeu? Então daí tu vai lá e cadastra o teu novo. Sim. Mas assim, depende muito. Cara, tu quer dar todo esse poder de flexibilização pro usuário, sim ou não? Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Mas independente disso, se não for, no Salesforce, de forma nativa, tu consegue, por exemplo, um administrador, alguém que tem acesso para poder cadastrar novas oportunidades, novos motivos, ele vai lá e cadastra. E um ponto é, como que eu penso assim, porque cobrir 100% desses cenários é meio que impossível, né? Sempre vai ter um cenário novo, um motivo novo de perda que não foi pensado ainda. Então, um ponto que a gente fica olhando é qual o percentual, quanto que tá indo para outros. E daí analisar esses casos do outros individualmente. Será que já... Porque às vezes esse caso aconteceu uma vez e nunca mais. Pode ser isso. E aí não vale o esforço, daqui a pouco deu... customizar todo o sistema para resolver um caso que acontece a cada 5 anos. Sim. Entendeu? Mas, daqui a pouco, de um mês pro outro, a gente subiu de um motivo outros para 20. Opa, peraí. Vamos entender com o time. Será que a galera tá cadastrando errado? Ou será que é um caso de uso novo que tá aparecendo, né? Sim. Daí sinto... E seu time também não viciou nisso, né? Então é isso. Tu olha um relatório um pouco mais macro para ver o padrão. E se alguma coisa fugiu do padrão, daí tu vai no micro e analisa. Sim. Olha, mas a gente conversou muito sobre a questão da integração do Salesforce Marketing Cloud com o CRM Salesforce, né? Que seria o Sales, né? Sim. Mas eu posso ter o Salesforce Marketing Cloud com toda essa riqueza de visão e informação, porém conectado com outro CRM, que é o que eu já uso na minha empresa? E como que eu faço essa conexão? Tem sim, dá para ter. Não, assim, 100% igual a ter dentro da mesma nuvem, não. Né? Tem uma limitação aí. Porque daqui a pouco tu não vai... Por exemplo, quando eu tenho Marketing Cloud ou Sales Cloud integrados, e daqui a pouco eu tenho um Einstein, tá tudo dentro de uma mesma base. Daqui a pouco eu tenho um CDP, né? O Data Cloud agora, né? Então, eu tenho toda a minha base de dados centralizada, com todas as informações, seja minha visão 360, ou minha nuvem de atendimento, de vendas, etc., mais marketing. Isso tudo tá sob o guarda-chuva do Einstein, ele pode analisar isso tudo e ser cada vez mais rico, vamos dizer assim, gerar mais valor pro teu negócio.
Só que no momento que eu tenho Marketing Cloud e outro, eu já daqui a pouco, pô, se eu tiver um Einstein, eu vou estar míope de algumas informações, entendeu? Ele não vai conseguir ter acesso ao CRM externo, Aham. a não ser que tu inpute as informações do CRM externo para dentro do marketing. Só que daí tu vai estar começando a gerar outros problemas, tá? Tu vai estar transformando o marketing em CRM Em CRM. e não em exato. marketing. E ele vai né? estar duplicado, eu vou ter que ter redundância para tudo. Tipo, se alguma coisa atualizar lá, eu vou ter que atualizar o marketing, porque, entendeu? Sim. Senão Entendi. E não tem como fazer como conectar, como plugar ali de um jeito que não. pelo Data Cloud ele consegue, tá? Aham. O Data Cloud, ele facilita bastante nisso, tá? Uhum. Porque ele, de fato, vamos dizer, ele é o BI e o Data Lake as a service para tua empresa. Aham. Quem manja de TI aí já tem esse domínio sobre dados, entende. Sim. Porque no momento que eu tenho uma empresa que eu começo a ter diversos canais, diversos sistemas, às vezes eu preciso, né? Em algum momento eu vou precisar ter uma base centralizada de dados ali, onde eu consiga ter todos os dados ali, toda a visão dos dados. Então, e normalmente empresas daí começam a ter um time de TI, um time de dados, Sim. que daí ele começa a construir esse data lake, tá? E o Data Cloud é uma nuvem, uma ferramenta provisionada pela Salesforce para que ela consiga fazer isso. Então ela conecta em vários sistemas externos ou da Salesforce tudo ali dentro. e mantém tudo ali dentro. Então isso já facilita nesse caso. Tá? Aham. Então, por exemplo, ao invés de... Vamos pensar no seguinte cenário. Eu contratei o Marketing Cloud e eu tenho o RD CRM, tá? Para eu conectar, trazer dados do RD CRM para o Marketing Cloud e o do Marketing Cloud para o RD e vice-versa, né? Eu teria que, provavelmente, se eu quisesse desenvolver dentro de casa, eu teria que construir um barramento, como se fosse um middleware, um canal ali onde eu vou chamar as APIs do Marketing Cloud, chamar as APIs da RD e trocar os dados. Uhum. O Data Cloud entra no meio desse caminho. Então eu não Entendi. precisaria ter um time de TI para desenvolver todo esse barramento e etc. Eu posso colocar um Data Cloud ali, conectar as fontes e trafegar os dados. Aham. Tá? Então é uma possibilidade. E que tipo de limitação prática, por exemplo, eu uso o RD e eu quero contratar ali o Marketing Cloud. Vamos botar assim, eu uso o CRM RD e quero contratar o Salesforce Marketing Cloud. Quais são as limitações, assim, práticas que tu consegue me dizer que eu teria que, isso daqui provavelmente tu não vai ter. A questão de Einstein, beleza, ele não vai estar tão Ele não vai estar online, tão... Ele não vai estar com toda a visão, né? Ele não vai estar com visão de 100% dos dados, Sim, a não não ser vai ter que... o 360. É, Vai a estar não um ser pouco mais de que... 180, mas... a não ser que tu conecte ele, que nem eu falei. Sim, então, através assim, dessa... a limitação é esforço, Aham. entendeu? A limitação é esforço ou custo, Uhum. tá? É isso que tu vai ter extra em relação a ter ferramentas diferentes. Por que que eu quis, né, resumir em 2 palavras? Assim, que nem eu falei, eu quero ter dados do CRM sendo alimentados ali no Marketing Cloud para eu poder construir uma jornada mais assertiva com base no CRM. Uhum. Beleza, eu posso ter isso se eu não tenho o CRM da Salesforce? Posso, mas eu vou ter mais esforço, porque eu vou ter que implementar Uhum. um barramento que vai trafegar esses dados e vai alimentar o Marketing Cloud para que eu consiga tomar essas decisões. Sim. Tomar essas decisões, não. Construir essas jornadas. Vou dar um exemplo prático aqui. Até da questão da jornada da SR ali que a gente estava falando sobre inbound de leads de social ads. Como eu tenho marketing e sales integrados, no momento que eu recebi o lead ali, entrou na nuvem de marketing, eu começo a cadastrar as atividades no meu CRM. Uhum. Isso já é uma limitação. Se eu tenho um CRM externo, não é que eu não possa cadastrar atividades lá no CRM, mas eu tenho que fazer com que esse barramento entenda as APIs do outro CRM e consiga ter acesso a realizar cadastros. Sim, tu vai ter que dentro do fazer CRM. todo um Vai ter que mapeamento ali. Vai ter que construir um cano novo ali, Aham, entendeu? aham. Na tua... Sim, Sacou? diferente do nativo ali entre um e outro. Exato. Pensando uma rodovia, sei lá, né? Tem uma rodovia que é o nativo, sales e marketing ali. Tu não vai conseguir pegar ela, tu vai ter que construir uma alternativa. Uhum. Então, tem todo esse custo. Aí, que nem eu falei, tem as vantagens, né, de outras ferramentas, só que daí ele daí vai pesar um pouco, não pesar porque o esforço que tu vai ter com o teu time de desenvolvimento interno, a não ser que tu tenha capacity já disponível, o pessoal
disponível para desenvolver, tu também vai ter custo, né? Então, às vezes está muito mais ligado ao tempo que tu quer ter isso disponível. Então, por exemplo, se o teu time vai construir um barramento, talvez tu leve mais tempo para fazer. Ou tu pode contratar uma ferramenta como o Data Cloud, que nem eu falei, o Mulesoft, que serve como um barramento. Ele entra exatamente nessa questão do barramento, onde eu não preciso desenvolver o barramento, e sim fazer a ponte. Ele é um integrador. Ele vai pegar os dados do Marketing Cloud, mandar para outro lugar e vice-versa. E o Data Cloud é um que, né, ele centraliza todos os dados. Então, podem parecer muito semelhantes, mas eles têm casos de uso diferentes. Show. Cara, e pra gente finalizar aqui, uma pergunta um pouco mais técnica ali, mas a gente sabe que em ferramentas de e-mail marketing, questão de entregabilidade, sempre, cada vez mais tem sido menos, né? A gente sabe que o e-mail, ele acabou tendo um filtro muito grande de recebimento ali, principalmente. O que tecnicamente falando, a gente pode fazer para que a gente consiga melhorar essa entregabilidade? O que a gente pode fazer para melhorar a reputação ali do nosso domínio dentro desses servidores de e-mails ali? Tem algum setup inicial que tu indica fazer? É um ponto crucial, tá? Para o sucesso ali e o bom uso da nuvem, é fazer um bom setup inicial, porque tem muitas pegadinhas ali que podem gerar dores de cabeça bem grandes, tá? Então, e eu falo por já viver isso, já ver com os meus olhos acontecendo. Primeiro ponto, não tô fazendo numa ordem, numa sequência, tá? Não necessariamente em ordem isso, mas o primeiro ponto que eu vejo que o que gera mais dor de cabeça, provavelmente muita gente que usa Marketing Cloud já passou por isso, pode se identificar, é problemas com a chave única do contato, tá? A Subscriber Key. Esse é uma dor de cabeça constante que eu já vi em vários projetos, vários clientes vieram já com dores de Marketing Cloud, de implementação e com múltiplos contatos. Por exemplo, o Rafael Dalla 1 milhão de vezes lá dentro da base de contatos com chaves diferentes. E aí o que isso vai acontecer? Vamos pensar, problemas pode ser de LGPD. Então, por exemplo, o Rafael Dalla cansou de receber comunicação dessa empresa e ele se descadastra. Só que ele se descadastra por uma chave. Ele tem outras 6, 7. E ele continua recebendo informações. Outro ponto é que tu paga por isso. A precificação do Marketing Cloud é com um número de contatos. Então, teve projetos que a gente viu de clientes que vieram com traumas ali de dores de Marketing Cloud, que eles tinham contratado uma base de 100 mil contatos, já estava com 200 mil e a gente identificou que tinha inúmeras duplicidades. Tá? Então, higienizar isso é uma dor de cabeça gigantesca dentro do Marketing Cloud. Então, a recomendação é comece do jeito certo já, desde o início. De preferência, utilizando os IDs do Salesforce. Daí, como a gente configurou dentro da SR, é utilizando os IDs do Salesforce. Então, assim, até fazendo um disclaimer sobre isso, eu já conversei com muita gente de Salesforce que não gosta de usar a chave do Salesforce como uma subscriber key, porque eles pensam assim, cara, mas daqui a pouco eu tô conversando, falando com uma pessoa que ainda não é um cliente ou não é um lead, ele participou de um evento, etc. Aí eu pergunto pra essa pessoa, por que ainda não é um lead? Todo mundo que está se relacionando com a tua empresa deveria ser tratado como um lead. Eu posso ter níveis de aquecimento desse lead. Esse lead daqui a pouco... Cara, um lead que se cadastrou para um webinar, para mim, ele é um lead. Claro. Só que daqui a pouco ele não tá... não tá no ponto de compra, no momento de compra dele. Mas ele é um lead. Eu já posso mandar comunicação. Por que eu não posso mandar daqui a pouco um disparo para ele dizendo assim, ó... Cara, sabia que a gente tem um podcast Salesforce? Segue lá o nosso podcast. Eu não tô dizendo assim, ó, compra de mim. Não é isso. Então, se relacionando com ele. E aí eu trabalho muito com essa mentalidade. Tudo que é interação, input que eu tenho que colocar no Marketing Cloud, ele tem que estar no meu CRM de alguma forma. Seja um cliente, um contato, um lead, uma oportunidade, o que ele é. Entendeu? E aí eu uso essa chave para configurar o Marketing Cloud. E aí, de fato, é um ID único. Não tem como repetir, a não ser que ele duplique na minha base. Daí é um outro episódio, que a gente já falou sobre duplicação, né? Então, isso resolve 100% dos problemas. Show. Tá? Outros pontos além da chave. A gente tem daí configurações, né? Setup de, por exemplo, o Sender Authentication Package, que é o SAP.
Então ele é muito importante ali para as questões de SSL, para tu ter uma boa questão de entregabilidade. Se tu não configurar os teus certificados, né, de SSL para utilizar o HTTPS, muitos provedores de e-mail vão barrar as tuas comunicações, entendeu? O navegador vai barrar a tua landing page também. Então é super importante. E tem alguns... Evoluiu bastante, mas tem algumas pegadinhas ali que tem que tomar bastante cuidado na hora de cadastrar, porque tu tem que submeter para Salesforce, abrir um chamado, etc, para fazer a configuração do certificado. Então, isso é bem importante. Além disso, a gente tem a questão de domínio, então de usar um IP compartilhado, um IP dedicado, tem algumas questões assim para tu poder fazer o disparo do e-mail. Aquecimento de IP é um processo que é super importante para ser feito, que é um processo onde tu vai de pouco a pouco, mandando comunicação para tua base de clientes, de contatos, para que tu vá construindo a reputação do teu domínio ali, do teu IP, e que não caia em caixas de spam e etc. Então tem diversas configurações ali, fora configurações de segurança também, quem vai ter acesso ao quê? A configurações, quem vai ter acesso a criar conteúdo, né? Criar peças de e-mail, por exemplo, ou criar jornadas, são coisas diferentes. Sim. Então tem várias práticas aí que um bom setup aí vão fazer com que tu comece com o pé direito. Show de bola. Cara, uma coisa que me lembrou agora, tu falando sobre começar com o pé direito, foi a gente acabou não conversando e, querendo ou não, a gente já tá estourando o nosso tempo aqui que a gente tinha se planejado para gravar o podcast. Mas a importância do planejamento, né? A importância da clareza lá no início do planejamento. E como a gente não vai conseguir conversar sobre isso aqui no podcast, a SR, para quem não sabe ainda, quem não ouviu ainda o podcast, a gente tem um processo que se chama Assessment. Esse processo é onde a gente vai fazer esse planejamento junto contigo. É uma imersão da SR dentro da tua empresa. A SR vai entender como é que funciona, quais são as tuas necessidades e vai construir um mapa para ti, para que tu faça uma implantação de um marketing cloud na tua empresa. Rafa, eu uso outro CRM aqui e eu tô querendo ver se vai encaixar com o marketing cloud encaixa com esse CRM. A SR vai analisar, vai fazer todo esse entendimento da tua empresa e vai te entregar um plano, um mapa ali para seguir, para essa implantação, essa contratação ter sucesso aí na tua empresa e desbloquear esse potencial aí que o Salesforce pode trazer em relação a relacionamento com o teu cliente. Quanto que custa para fazer esse processo de assessment? Dependendo da complexidade de projeto, no universo Salesforce pode custar 10, 20, 30, 50 mil reais. Mas para quem assiste o podcast ou escuta esse podcast aqui, a gente vai te dar de presente esse processo de assessment. Então, e como que vai funcionar? A gente vai liberar uma chavezinha aqui, um código para ti. Tu vai entrar no QR Code que tá passando aqui na tela ou clicar no link da descrição, solicitar o contato do SR e colocar esse código ali, a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment aí na tua empresa para implantar com sucesso o Salesforce Marketing Cloud ou outra nuvem que de repente tu venha a ter vontade ou sentir a necessidade de contratar da Salesforce. E Ariel, qual a chave que a gente vai liberar? Eu pensei aqui em SFMC. Fechou, Salesforce Marketing Cloud. Fechou então, SFMC, entrou ali, lê o QR Code ou clica no link da descrição aqui e já acessa ali, faz a solicitação de contato da SR, coloca lá, SFMC, a gente vai saber que tu ganhou esse processo de assessment, aproveita e desbloqueia esse potencial, porque eu tenho certeza que vai aumentar consideravelmente teus ganhos com isso. Ariel, mais algum recado, alguma coisa que tu acha que vale a gente trazer? Não, eu acho que só pedir o feedback do pessoal, daqui a pouco comenta aí se quiser um episódio um pouco mais avançado de Marketing Cloud, ali daqui a pouco a gente aprofundar mais tecnicamente no que a gente poderia trazer aí de conteúdo. Fechou então, lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse episódio com alguém que tu lembrou durante todo esse episódio aqui enquanto tava ouvindo aí. Se quiser seguir a SR Consulting nas redes sociais e o Ariel, como é que faz, Ariel? É srconsulting.io, nosso site, @srconsulting.io no Instagram e no LinkedIn SR Consulting referência Salesforce. Se quiser me seguir lá no LinkedIn, Ariel Dornelles, eu tô bem ativo no LinkedIn. No Instagram não tanto, @Ariel Dornelles. Fechou então. SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Se quer desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar. Deixa teu like, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Valeu!